que irá falar sobre a criação de valor partilhado, responsabilidade social, empresarial, diferenças e oportunidades. Eu não querendo cometer nenhuma injustiça, e não conhecer profundamente, gostaria que se apresentasse e fizesse um enquadramento do seu trabalho. Obrigado. Obrigada. Bom, então, é sempre complicado falarmos de nós próprios, mas eu vou fazer uma síntese muito Mas eu dá uma licença que eu falo para eu próprio. Senão eu... faça favor. Sim. Dá uma licença. Então vá. Agradeço. Agradecido. It's me again. I'm sorry. The young man was a Secretary General of the Young Entrepreneurs in the European Union, okay? So he has a huge agenda of public relations. I hope he gives us some of his alimony, uma esmola templária, para que possamos expandir para os jovens empresários da Europa que andam entretidos com ideologias de egoísmo, narcisismo, hiperindividualismo, hedonismo e outras coisas acabadas em ismo como a estupidez, a ignorância e a ganância. Portanto, desejo que os jovens do Bitcoin venham para a Universidade Digital através deste jovem para que aprendam realmente os valores humanos perenes e imortais e que sejam produtivos, reprodutivos e criativos. Que não adorem máquinas porque é pecado, mas adorem pessoas. So, welcome, sir, um especialista em gestão cultural, mestrado e em gestão do património cultural. Bem-vindo e muito obrigado pela sua esmola templária. E obrigado pela apresentação. Bom, agora vamos ver se estou à altura do desafio, não é? Bom, então eu vou-vos falar de 4 momentos principais para enquadrar teoricamente o contexto que vos vou trazer hoje, que são no fundo duas questões principais que estão hoje e que marcam o cotidiano e toda a história que nós temos hoje a nível empresarial. Eu falo em 4 momentos, todos vocês o conhecem, mas se calhar nunca tiveram a relação ou nunca estabeleceram uma relação contínua destes 4 momentos que no fundo foram não só mudanças radicais de paradigma, como foram oportunidades epistemológicas. Portanto, houve a possibilidade então de, através desses 4 momentos radicais, o ser humano alargar fronteiras de pensamento e de estrutura. O primeiro é, sem dúvida, a primeira globalização. Portanto, vamos falar dos descobrimentos portugueses. Porquê? Porque a noção de fronteiras e a noção de perto e de longe dramaticamente alterou-se a partir desse momento. O segundo momento é o individualismo, que poucos consideram relevante para a leitura do nosso tempo atual. Já se falou aqui de hedonismo, que é um pouco o individualismo elevado ao extremo, mas olhando para trás temos que entender que, historicamente, o ser humano participou em coletividades e muitas das vezes, ainda hoje no nosso tempo, em alguns casos, nomeadamente no Oriente, a coletividade, o primado da coletividade é superior ao primado do individualismo, embora, obviamente, as coisas estejam de facto a mudar a grande velocidade. Mas o individualismo, se nós remontarmos, se calhar, ao século XII, esse individualismo não existia. Basta, por exemplo, eu relembrar-vos, alguns seguramente saberão, que havia 3 ordens maioritárias de grandeza, que era o clero, a nobreza e o povo, por assim dizer, que depois mais tarde transforma-se na burguesia, mas eram classes muito bem determinadas e definidas. Essas classes faziam naturalmente com que todo o ser humano se tivesse que encaixar num desses perímetros. E esse perímetro, muitas vezes, era um perímetro sólido, do qual ele não poderia sair. Ora, o individualismo vem, no fundo, dizer que isso não é bem assim. Portanto, a partir do momento, eu remonto sobretudo ao Renascimento, mas um pouco antes, a arte começa a ser autoral. Antes, a arte não era autoral, ou seja, a obra não era necessariamente importante quem a fazia, mas sim o que é que ela veiculava. E havia uma série de cânones artísticos que impediam que as sociedades pudessem reclamar para si o direito à autoria. Ora, quando começamos a ver Jan van Eyck, quando começamos a ver o nascimento da Flandres e, sobretudo, Leonardo da Vinci ou outros artistas, no nosso tempo nós não entendemos que isso é uma mudança de paradigma radical, ou nem sequer convencionamos que isso é importante. Mas o facto de haver uma autoria de uma obra artística muda radicalmente o nosso ponto de convergência do que é que era então entendido como a tal coletividade. E deixa-me dizer que esta questão da coletividade vai ser muito importante para percebermos então o próximo ponto. Portanto, vamos recapitular. Temos o primeiro ponto,
globalização que desbroa as nossas fronteiras. Temos o segundo ponto, que evidencia, de alguma maneira, a nossa pujança pessoal face a uma estrutura organizativa social maior que nós. Temos um terceiro ponto que ainda não foi falado, que é muito importante e que cronologicamente também está a acontecer em momentos muito semelhantes. Eu vou agora fazer um preâmbulo, vou passar então à Revolução Industrial, mas também falarei da Revolução Francesa, porque apesar de tudo é um fenómeno importante. E a Revolução Industrial, como poucos sabem, não foi só a marca decisiva de uma mudança tecnológica, foi também a diferença que marcou a necessidade das empresas hoje, por isso é que eu falei das empresas, terem que ser competitivas e não mais terem que ser apenas uma empresa. Porquê? Porque a lei da oferta e da procura muda com esse momento. Ou seja, pela primeira vez o ser humano deixa de andar em escassez e passa a andar em abundância. O conceito de abundância nós temos cerca de 200 anos. Antes disso, nós vivíamos em constante necessidade de garantia de subsistência. E essa mudança radical faz naturalmente com que as empresas possam então oferecer produtos e serviços também maioritariamente diferenciados. Depois temos a Revolução Francesa, que é um momento também muito relevante. Porquê? Porque transforma o indivíduo não apenas na segmentação, ou seja, na separação dessas coletividades que eu já vinha a falar, mas transforma o indivíduo num valor importante e maioritariamente acima das próprias coletividades que ele fazia parte. Portanto, estamos a falar do indivíduo isolado do romantismo, o indivíduo de Baudelaire, o indivíduo em que se insurge contra uma sociedade que ainda não o aceita. Com a Revolução Francesa e mais tarde com a Revolução Sexual Americana, esse individualismo termina, ou seja, é determinante da forma como o indivíduo passa a estar na sociedade, e a sociedade não só tolera esse vanguardismo, mas aceita e promove. Portanto, quando chegamos então à segunda metade do século XX, as empresas então passam a ter a necessidade de assumir-se como arautas dessa individualidade. A Coca-Cola surge com o conceito da felicidade. Portanto, tudo o que as empresas passam a apontar é para a ideia de satisfação pessoal das necessidades mais básicas e não só, as necessidades depois de crescimento pessoal, de autoconhecimento, de autorrealização, no fundo, não é? Portanto, temos estes três vetores e agora vamos entrar aqui no quarto. Porquê é que isto então é importante para chegarmos então à forma como a construção da União Europeia foi constituída e porque é que a Revolução Francesa, os valores da liberdade, da fraternidade e da igualdade são muito necessários hoje para nós percebermos o tempo em que vivemos hoje empresarialmente. Porque se não fossem esses valores, as empresas não podiam existir como elas hoje existem. Aliás, nem podiam existir na oferta dos serviços, porque primeiro de nada não havia a lei da oferta e da procura, havia uma oferta muito escassa para uma procura muito maior. E com o automatismo, com essa revolução, as pessoas passam então a poder ter tempo para usufruir de determinados produtos e serviços e não ter tempo para usufruir de todos eles. Estamos a falar que isto tem cerca de 200, no máximo 300 anos. Portanto, todo o resto da nossa civilização viveu em escassez e hoje passamos a viver em abundância. Contextualizado este ponto, temos então duas matrizes muito importantes, que eu vou falar, que seriam basicamente uma coletividade individual e um individualismo coletivo. No século XX, quando surge então a necessidade de o ser humano olhar com uma certa sobranceria, no pós-modernismo, como gostamos de falar, uma certa sobranceria, um certo, de alguma maneira, medo das instituições e das organizações, as pessoas passam a entender que o ser humano então necessitava ser livre. Há um livro muito bom que tem a ver com isso mesmo, que é As Grilhetas da Civilização. Agora não me recordo que foi traduzido para português. Serfdom of Humanity. Mas o Hayek e o von Mises, quando escrevem muitos dos livros que depois vêm a tornar-se o libertarianismo, não é? Os libertários, a parte económica da sociedade em que o cidadão tem que ser livre do jugo das sociedades, criaram outro monstro. Portanto, nós realmente, e agora é que entra a parte que eu queria vos falar. As empresas hoje não são mais, sobretudo as multinacionais, as empresas hoje não são mais do que impérios. Elas próprias admitem-se como tal. Os logotipos que vocês veem hoje não são mais do que brasões familiares, que são
colocados por goela abaixo de toda a gente. As pessoas também não têm essa noção porque não conhecem a componente histórica. Portanto, existiu uma transição imperial numa altura que a burguesia, ou seja, o tal povo, reclamava também a sua cota de mercado, por assim dizer, daquela sociedade que deveria ter outra classe mais pujante e que deveria haver uma luta, como o Hobbes depois veio dizer, que havia a luta de todos contra todos. E é muito relevante falar deste ponto. Porquê? Porque as empresas hoje não são mais do que os filmes. Portanto, quando uma empresa tem uma externalidade positiva ou negativa, ela impacta o mundo inteiro. Hoje as empresas, em alguns fóruns económicos mundiais e outros fóruns, o que elas não estão a fazer mais é de chamar até si a necessidade, sem serem escrutinadas, de trazer para o seu seio a vida de todos os cidadãos do mundo. E as pessoas muitas vezes também não entendem isto. A criação de valor partilhado é um conceito que nasce de Porter e Kramer em 2011. Já vinha de trás e vinha de uma necessidade muito sinalizada, que era a responsabilidade social empresarial. Portanto, a responsabilidade social era a ideia que as empresas tinham que dar de si. Havia uma visão muito friedmaniana, que foi escrita no New York Times, sobre a necessidade das empresas terem uma responsabilidade social forte na sociedade, e ele dizia que a única responsabilidade social que as empresas deviam ter era maximizar os lucros para os seus acionistas. Outros diziam que as empresas, através das externalidades negativas que criavam na sociedade, tinham de facto que ter outro tipo de comportamento e outro tipo de compromisso nas sociedades. E isto avançou mais ou menos até à altura de 1998, 99, quando Porter e Kramer começam a juntar o conceito de competitividade estratégica à responsabilidade social empresarial. E o que acontece aí é um volte-face total ao que nós entendíamos como empresas e está na base de tudo o que vocês hoje em dia veem e até do World Economic Forum. Portanto, o que o Porter e Kramer disseram, e eu agora não vou dizer se concordo com eles ou não, deixo à vossa consideração, é que a responsabilidade social empresarial, tal e qual como ela é definida, é ineficaz e não resolve os problemas que as empresas podem resolver se tiverem uma eficiência maior e se olharem os problemas sociais numa perspectiva de negócio. Isto é altamente pouco ético, alguns dirão, outros dirão que é uma oportunidade. Ou seja, estamos entre as oportunidades que eu falava no título e o oportunismo que alguns dirão. Portanto, mais os desafios destas realidades. Portanto, temos então um eixo em que há alguns autores que dizem que a responsabilidade social empresarial é, de facto, necessária porque as empresas provocam mais externalidades negativas do que aquelas que produzem positividade na sociedade. E um outro eixo que diz é através mesmo dessas externalidades e das cadeias de distribuição e das cadeias de valor que nós vamos efetivamente colmatar os problemas sociais que temos hoje, olhando e observando por uma perspectiva de mercado e uma perspectiva empresarial. Então vamos voltar ao início da introdução que eu dei. Porquê é que as empresas hoje podem fazer isso? Porque, há indivíduos com necessidades por satisfazer. Esses indivíduos são únicos e são reconhecidos na sociedade mundialmente como únicos e irrepetíveis. Portanto, já não são as empresas a atender a uma classe social, são as empresas a atender a cada indivíduo, com a hipersegmentação. Outro, a noção que temos uma aldeia global. Portanto, que a globalização hoje é apenas e só o continuar de uma história que se repete, mas que na realidade repete-se de uma outra forma, por causa destes momentos diferentes. Não é uma globalização do tempo da antiguidade clássica, é uma globalização do tempo da americanização, em que os indivíduos passam a ter um papel fundamental na sociedade. E é possível fazer todas estas necessidades e salvaguardar todas estas necessidades, porque efetivamente os automatismos trazidos pela Revolução Industrial permitiram. Por isso é que era aquele empoderamento base necessário para então percebermos o que é que vem a seguir. Ora, o que é que as empresas hoje fazem? As empresas não fazem mais do que, apesar de tudo, tornarem-se coletividades individuais. Não são indivíduos, ou melhor, são indivíduos coletivos, não são coletividades individuais. Se falarmos de uma coletividade individual, é alguém como a Rússia, alguém que ainda está num processo de transição como a China, em que o primado do indivíduo ainda não supera o primado da sociedade em que ele está inserido. Se falarmos nas empresas, o primado do indivíduo é superado por força destes fenómenos sociológicos que estão aqui em vigor, é superado pelas coletividades onde eles estão inseridos. Portanto, as empresas o que hoje fizeram na realidade, e aí é que vem o grande engodo social que nós temos hoje,
é que não são mais do que substitutos dos próprios impérios. E aqui está a prova disso provada. Portanto, ao longo da história, eles tiveram uma série de processos e de fenómenos que fizeram com que fóruns económicos mundiais, fóruns de grande competitividade, o conceito de competitividade, mais não é do que tudo aquilo que já havia anteriormente. Se fosse na Grã-Bretanha, fosse na Holanda, fosse na França, fosse mais recentemente no Império dos Estados Unidos, que agora está em decadência. Portanto, o que efetivamente nós temos que ver, e daí a minha questão da ética, é que a responsabilidade social empresarial hoje não é mais do que uma forma encapotada de os impérios ganharem poder. Já não se trata apenas de uma obtenção de lucro, trata-se de uma obtenção total de riqueza e de controle sobre todas as nossas sociedades. E se duvidam disso, vejam todos os processos que as grandes Big Techs estão a desenvolver. Desde redes sociais autónomas, a inteligência artificial que vai promover todas as nossas possibilidades, a Internet of Things que vai ligar toda a realidade exterior à nossa própria realidade, que é um bocado assustador, mas é o que vem aí. Portanto, nós vamos conseguir ter uma continuidade ao longo da nossa vida toda em periféricos tecnológicos. Portanto, esses periféricos tecnológicos vão entregar sinal, mas também vão receber inputs nossos, vão saber tudo o que nós fazemos. E quem é que está a promover tudo isto? Uma agenda verdadeiramente abrangente e total, que vem e que deriva precisamente da mesma vertente dos períodos históricos anteriores. Portanto, na realidade, as empresas, e era com isto que eu queria então deixar-vos, nós fomos um pouco civilizacionalmente enganados, porque o Hayek, o von Mises, todos aqueles que olharam com alguma sobranceria para os Estados enquanto entidades que subjugavam o indivíduo, na realidade hoje estão a fazer o mesmo, ou estão a fazer ainda pior, ligado a uma sociedade insuspeita, ou a uma entidade insuspeita, que são as empresas. Porque as empresas, por princípio, eram precisamente aquelas que nos iam totalmente proteger da nossa sociedade. Então, como é que este nó górdio eu desencaixaria, ou eu, de alguma maneira, tentaria corrigi-lo? Através de uma questão, ou como é que eu resolvo esta equação? Através de uma questão chamada sim empresariado, sim visão de negócio, mas não curto-prazista. Ou seja, a grande diferença que existe de mim para outros, que são grandes arautos da forma de tecido económico-social e da forma como as empresas devem, de facto, promover-se na sociedade, é que eu vejo a relação sociedade-empresa numa perspectiva a longo e não numa perspectiva a curto prazo. Porque a perspectiva a curto prazo vai sempre enfermar do mesmo mal, que é a procura do lucro incessante, a busca por poder dos acionistas que controlam essas mesmas empresas, que não são mais do que os feudos que já estavam no período histórico anterior, e ao mesmo tempo da forma como as sociedades vão evoluindo cada vez mais para o seu controle, daquilo que as pessoas hoje em dia até consideram, que já se fala, da economia de vigilância. Portanto, a única forma de salvaguardar os direitos da humanidade e pôr de facto as empresas a trabalhar ao serviço das organizações de uma forma ética e responsável, ou seja, retomarmos a ideia da responsabilidade social empresarial, que para mim estava certa, é olhar esta perspectiva empresarial e esta perspectiva da acionista de uma perspectiva a longo prazo. E a maior dificuldade que vamos encontrar ao longo da nossa vida vai ser sensibilizar um capitalista para o facto que ele vai ganhar muito mais à frente, isto é provado, é facto, se abdicar, que é um paradoxo total, nós temos que abdicar do lucro inicialmente, para então depois promovermos o crescimento e desenvolvimento, de modo a que esse lucro, que perdeu-se ajudante, vá ser ganho a montante. E esta é a grande dificuldade e o grande desafio para mim do século XXI. É que as empresas, em qualquer área, seja na cultura, seja no património, seja na tecnologia, seja no desenvolvimento social, seja em que parte for que estejamos a analisar essa realidade, nós temos que provar e temos que sensibilizar as pessoas que agir eticamente não só é bom, não só é correto, como é a única forma de resolvermos os problemas da sociedade hoje. Muito obrigado pela vossa atenção.